intoxicações. Eu quero falar sobre esse assunto importante que são os quadros de alta toxicidade, daquele paciente, aquele cliente que tem dores e nem sabe que tem relação com problemas associados à intoxicação. O consumo de forma não consciente, vamos dizer assim, uma forma indireta, de substâncias que dentro dela tem toxinas. Se você tem interesse sobre saber sobre esse assunto, saber como que as toxinas dessas substâncias elas vão gerar dor em você, vão gerar problemas em você, e eu tenho certeza que você vai se pegar com quadros como esse e não vai saber que tem essa relação, tá bom? Um quadro específico para você sobre intoxicações. Vamos comigo. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e se você não me conhece, toda semana eu posto conteúdo no meu canal do YouTube e também no meu Instagram a respeito de dor, lesão, exercício e um pouco do meu tratamento. Se você quiser saber sobre intoxicação, que é um assunto um pouco complicado, e qual é a relação disso com as suas dores no seu corpo, eu sugiro que você veja o vídeo de hoje. Enfim, eu vou falar sobre um paciente, vou dar aqui um exemplo, inclusive, para facilitar e conectar com você, de coisas que já aconteceram aqui no meu consultório várias vezes, mas hoje, em específico, quando eu gravo esse vídeo, eu acabei de atender um paciente que chegou para mim com basicamente as dores clássicas. Dor na região lombar baixa, mais ou menos na base da coluna, ali nas L5, S1 mais ou menos, com um pouquinho de radiação para a perna direita, bastante dor de cabeça, dor na região torácica alta, mais ou menos aqui assim, e junto com isso ele tinha a seguinte situação, que durante a noite ele acordava com o dor e o braço direito dormente. Também acordava com a boca meio amarga, meio ruim e sempre muito agitado, por volta das 3 ou 4 horas da manhã. Todos esses sinais e sintomas, para você talvez não faça muita conexão, mas são todos eles associados a algum nível de toxicidade, a algum nível de toxinas no seu corpo. O que são toxinas, Murilo? Basicamente metais pesados. Metais pesados tem vários, mas os mais frequentes que aqui no meu consultório eu avalio, tenho exames para isso, são o chumbo, o mercúrio, o arsênico, o alumínio, tá? São metais muito pesados e que geram uma série de problemas no seu corpo. E eu vou explicar para você de que forma isso mais ou menos acontece no caso desse cliente, para você entender, tá bom? Então, olha só, quando você consome algum alimento, qualquer tipo de alimento, se ele for natural, se ele for bem in natura, bem próximo da natureza mesmo, ele raramente vai ter esse tipo de toxina. Mas no caso desse cliente, ele trabalha com agricultura, então ele mesmo passa o veneno nas coisas, e há muito tempo, desde criança. Isso é muito comum no interior, essa pessoa é do interior. Isso é muito comum no interior. Então, desde criança, ele veio se expondo àqueles pesticidas muito fortes, que vão entrar na corrente sanguínea dele não somente através da respiração, mesmo que ele use máscara, não só através da respiração, também vão entrar pela pele, pelo contato da pele. E a gente sabe que nem sempre a pessoa consegue se isolar, tá? Você ali em casa que não tem esse contato, Murilo, mas eu não faço esse tipo de contato com veneno e coisa e tal. Se você consome salada, não importa se é orgânica, não importa se é o do mercado ou não, você tem sim um pouco de toxicidade, principalmente por pesticidas. Só que é menos grave. Dependendo da qualidade da sua água, se ela é uma água de boa procedência, se ela é uma água de poço, se é uma água mineral, e aí vai em detalhe, nem toda água mineral, você também pode estar sendo exposto sem saber a esse tipo de problema, essas toxinas, tá? Então, uma forma de você, vamos dizer assim, ter essa preocupação é com a água que você consome, com o tipo de peixe que você consome, porque o peixe ele se nutriu daquela água, daqueles nutrientes que tinham na água. E se ele não for um peixe de boa procedência, ele vai ter muito mercúrio nele. Então, você consegue, através do peixe, absorver mercúrio, por exemplo. Antigamente, hoje eu também acredito que não tanto, as maquiagens que as mulheres passam, extremamente carregadas de chumbo, tá? Chumbo. Alguns produtos de cuidado também da beleza, como por exemplo as tintas de cabelo. As tintas de cabelo têm muito chumbo. E no caso desse paciente, era por conta dos pesticidas. Não, Murilo, pera, você quer me dizer que o problema dele era a toxina e isso estava gerando dor na perna, na lombar, que assim e tudo mais dele? Sim. Para você eu sei que a conexão é muito distante, mas eu vou tentar fazer você entender. Quando você consome algum alimento que tenha toxina, como eu falei, o peixe, a água, ou você passa maquiagem, ou você pinta o cabelo, alguns tipos de produto de shampoo, enfim, quando você absorve alimentos que são muito processados, industrializados, que na composição deles tem metais pesados, muito devagarzinho você vai depositando isso no seu corpo. Aonde? Muito mais no seu filtro. Qual é o seu filtro? O fígado.
E o seu fígado ele vai sofrer muito, porque ele tem uma série de processos ali dentro para acontecer. Ele tem que filtrar isso muito bem, ele tem que limpar esse teu organismo muito bem. E depurar essas toxinas, como os metais pesados, ele não consegue com qualidade. Ele consegue depurar bem, por exemplo, a ureia. A ureia é resíduo da sua alimentação. Você come um pão, por exemplo, vai absorver um pouco de nutrientes dele e um pouco vai virar ureia. E ele vai eliminar, enfim, fazendo lá a urina e o cocô. Beleza? Mas só para você entender como isso acontece. Então, quando você tem metais pesados, isso começa a sobrecarregar a sua filtração hepática. O seu fígado fica pesado, fica congesto, fica ineficiente. E com isso ele vai gerar problemas para fazer o trabalho dele. O fígado tem mais de 600 funções, tá? Uma dessas funções, por exemplo, é trocar os líquidos das articulações. E aí você começa com dor articular. É um sinal, por exemplo, de intoxicação. Dor articular. Não é regra, tá, pessoal? Esse pico das 3, 4 horas da manhã, que o cliente falou que ele acorda agitado, no ciclo circadiano do fígado não, dos órgãos, né, desculpe, de todos os órgãos, o ciclo circadiano é mais ou menos o pico de atividade do fígado, quer dizer que você está com um problema hepático. Então, se você acorda agitado 3, 4 horas da manhã, talvez seja um quadro como esse e talvez seja intoxicação. Mas o foco aqui não é falar do fígado, é falar da intoxicação. Então, como eu falei, se os metais pesados eles entram na corrente sanguínea, vão parar no seu fígado e depositam ali, prejudicam a função dele. E no caso desse paciente, o fígado, para que você entenda, ele está acoplado aqui assim numa região abaixo do diafragma. Quando o diafragma é tensionado, ele tensiona um músculo chamado psoas, que é um músculo que estabiliza a coluna e faz com que o quadril do paciente rode, gerando dor lombar e irradiação na perna direita. Pegou? Pois é, esse é um quadro que ele tinha de dor. Os outros quadros também tinham relação com intoxicação, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ele tinha na boca dele, amálgamas. Amálgamas são restaurações antigas com um pouco de metal pesado, que é uma das formas que você pode estar absorvendo isso. Então, se você tem mais de 50 anos, tem restaurações... 50 anos é a maioria das pessoas que tem essas restaurações antigas, que são aquelas pretinhas de amálgama. Procure um dentista capacitado e faça a troca dessas amálgamas. A chance de você se intoxicar por isso aí é brutal. No caso desse paciente, isso era um a mais, era um plus. Porém, toda vez que eu pedia para ele encostar na boca, ou fechar os dentes, ou abrir a boca, ele sentia um alívio dessa dor na região torácica alta. Porque aqui é a inervação de tudo que está a nível da cabeça, vamos dizer assim. Então também tem relação com a parte das amálgamas e com a boca. É claro que a gente vai muito mais a fundo no quadro dele, mas para você entender como que um problema de intoxicação é pesado, pode chegar de várias formas no seu corpo. Desde cremes que você passa, produtos químicos que você lida, talvez você é cabeleireira, você pinta o cabelo dos seus clientes e aspira aquela toxina, entendeu? Então toda vez que o seu corpo estiver intoxicado, ele tem dificuldade de manter um sangue de qualidade. E esse sangue vai afetar desde dor muscular até fadiga precoce, indisposição, problemas de libido, perda de memória, confusão mental, fraqueza, dor e irradiação, formigamento, queda de cabelo, pele fraca e por aí vai. É uma infinidade de problemas, porque você está falando de um problema que é metabólico e que é uma coisa que o seu corpo não consegue depurar, eliminar, tá bom? No meu consultório eu uso métodos terapêuticos para acelerar a limpeza do fígado e também alguns suplementos manipulados específicos para limpar, quelar, grudar essas toxinas, a gente chama de quelar, grudar essas toxinas para que elas saiam do seu corpo. Ficou um pouquinho entendido? Eu sei que é um conteúdo um pouco difícil de entender, de acompanhar, como é que eu posso ter toxinas no meu corpo e gerar dor, mas isso é bem frequente, tá? Não é o mais frequente dos quadros, mas acontece no meu caso, aqui no consultório, tá bom? Eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje para vocês, porque eu acabei de atender um paciente que teve essa situação e tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar você a entender talvez algumas das suas dores. Não esqueça que várias coisas têm toxinas, várias coisas têm metais pesados, inclusive remédio. Então, se você toma muito remédio, tomou muito anti-inflamatório, muito tipo de coisa, você também provavelmente tem um pouco de metal pesado, tá bom? Não é uma avaliação fácil, não é qualquer profissional que avalia isso, não é qualquer dor que tem relação com isso, mas sem dúvida é uma causa de dor. Beleza? Se você entendeu um pouco desse vídeo, gostou do conteúdo, sabe agora um pouquinho mais sobre as toxinas, como elas geram dor, eu sugiro que você compartilhe com as pessoas da sua família. Talvez alguém dentro da sua casa ou dentro do seu ciclo familiar tenha também esse tipo de dor e não saiba que lidar com esse tipo de problema de toxinas pode gerar dor. Tá bom? Faça a gentileza, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal e se você puder deixar alguma mensagem de algum conteúdo que lhe interessa, eu ficarei grato em responder. No mais, muito obrigado.